No dia 22 de julho, Vênus inicia seu movimento de retrogradação. E aí, como ficam os relacionamentos, amores, parcerias e finanças? Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos conversar e entender um pouco mais desse movimento hoje. Lembrando que na descrição tem os minutos de cada capítulo facilitando a navegação, link das redes sociais, do canal do Telegram e grupo do WhatsApp, onde eu posto diariamente o movimento dos astros. Compartilhe esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente, quanto mais gente tiver acesso, melhor. E como a Vênus está em Leão desde o dia 7 de maio, eu vou deixar o link aqui para a gente entender melhor como vai ser essa retrogradação, quais as energias que ela está recebendo do signo de Leão e que vão impactar seus temas. Lembrando que a retrogradação é um movimento muito natural do planeta, né, que é uma sensação que a gente tem olhando do ponto de vista da Terra, ou seja, se a gente observar o planeta no céu, ele vai estar seguindo o seu trânsito normal, não tem problema nenhum. Não existe esse negócio de planeta andando para trás, nenhum planeta anda para trás. Nenhum planeta interrompe o seu movimento para engatar a marcha ré e voltar para trás. O que a gente tem é uma sensação na eclíptica que aí sim existe, né, a volta para graus anteriores onde o planeta já passou. Mas do ponto de vista nosso aqui da Terra, o planeta está transitando em frente ao Sol. Tende a ficar ainda mais luminoso, né? Então, no caso da Vênus, a gente pode esperar que ela vai estar ainda mais brilhante do que ela já está hoje. Então, observem, mas o movimento de retrogradação não tem nada demais a não ser isso, né? Um movimento muito natural, muito comum da mecânica celeste. E os temas da Vênus que serão afetados, né? A Vênus representa os amores, as parcerias, relacionamentos em geral, não só no sentido amoroso, os bens materiais, a estética, a beleza, a moda, a ideia que a gente tem daquilo que é belo, né? Os padrões de beleza. Assim como afeta também todas as relações. É por isso que esse movimento é muito importante, né? A gente tem que rever os nossos relacionamentos a partir do momento que ela está retrógrada. Também as finanças. Como as finanças, né? O dinheiro, o sustento, as questões materiais estão muito atreladas ao movimento da Vênus, né, aos movimentos que ela sofre. Muito provavelmente essa retrogradação vai impactar mercados e economias mundo afora. E a gente precisa lembrar que uma das principais histórias que é muito difundida sobre a Vênus é que ela é filha de Urano, né? Então, depois que Saturno castra o pai, os testículos de Urano caem no mar e da espuma que ali se forma surge Vênus, ou Afrodite para os gregos, né? Então eu gosto sempre mais dessa versão porque ela traz uma Vênus muito mais uraniana, uma Vênus mais rebelde, mais progressiva, mais inovadora, que está disposta a ser rebelde. E não só aquela Vênus que é mais estética, que é bela, que é um ornamento muitas vezes. Isso mostra que o potencial, como a Vênus representa o feminino, o potencial que tem para ser algo revolucionário e reestruturar totalmente a nossa sociedade, porque vem de um ideal uraniano após a castração, ou seja, depois que ele é destronado pelo filho, ele passa a representar algo além, algo a mais, que paira sobre nós, ideais, utopias, coisas que podem trazer um progresso para a humanidade, e a Vênus é filha dele, então traz toda essa força, todo esse potencial de ruptura. E nesse sentido, durante a retrogradação, isso vai ser mexido também. Por isso que a retrogradação mexe muito com os temas da Vênus e aquilo que ela representa, porque traz também esse potencial de libertador dentro dos seus temas, que é uma sementinha de Urano, e eu vejo pouquíssimas pessoas falando a respeito disso, né? Mas é esse o potencial que a gente tem sempre que a gente está falando de Vênus, de amores que podem ir além de simples relacionamentos, onde, né, a gente exerce ali os papéis de acordo com a sociedade traz. Algo que pode ser realmente parcerias que acrescentam, que complementam,
que inovam, que fazem a gente progredir como sociedade e não ficar nos adornos, né? Nas admirações somente daquilo que é belo, que ela também representa e é importante, eu não estou desmerecendo isso, mas que vai além disso, pode ir além por conta dessa semente que ela recebe de Urano. Então vamos dar uma olhada na mandala para a gente ver quais os outros potenciais precisam ser considerados e como a gente pode usar favoravelmente essa retrogradação. Bom, então essa é a mandala do momento em que Vênus vai iniciar a retrogradação no dia 22 de julho, às 22 horas e 33 do horário de Brasília, o mapa aqui de Contagem. A gente vai ver que a Vênus já está a 28 graus de Leão, né, com o S, que significa estacionário, que é o movimento que precede a retrogradação. Na verdade, o planeta está como se ele estivesse caminhando na lateral do Sol, do nosso ponto de vista, como eu deixei muito claro lá no início, né? A retrogradação é uma sensação que a gente tem olhando daqui do planeta Terra, mas em si o movimento é muito natural. Então ela vai do grau 28 ao grau 12 de Leão, um período aí de cerca de 42 dias retrógrada. Então a gente vai ver que os temas que a Vênus representa vão estar em revisão durante esses 42 dias, né? Que a gente precisa ter aí um certo zelo, principalmente nos relacionamentos que costumam ser muito afetados por essa retrogradação. Vale lembrar que a Vênus está em Leão desde o dia 7 de maio, né? Então a gente já mais que acostumou com as necessidades, com a questão da atenção, com aquelas energias que o signo de Leão pode trazer, mas que a partir de agora, né, tudo isso entra em revisão, ganhando, é como se ganhasse um impulso a mais agora a partir da retrogradação, para voltar para esse lado mais chamativo, né? Então, se a gente está aí dentro das relações, né, precisando discutir coisas ou mudar opiniões, ou tá em relacionamentos, e aí relacionamentos é sempre que eu falo em relacionamentos, não é só amorosos, né? Tô falando de relações humanas em geral, mas os amorosos também passam muito por isso, é claro, né? Principalmente. A Vênus é o planeta dos amores, então claro que durante a sua revisão isso vai afetar o campo dos relacionamentos afetivos. Relacionamentos que estão aí, né, mais fragilizados, questões de discussão, ou que tem coisas ainda que não foram bem resolvidas, a tendência é que isso venha à tona com a retrogradação, porque como a gente entra nesse processo de rever as coisas, é muito provável que mude o pensamento, né? Mude como a gente está pensando as relações. Então é um conflito que muitas vezes foi adiado, ou uma discussão que antecede ali a retrogradação, então acontece no momento ali da virada, né, da mudança do movimento, isso pode impactar muito. O cuidado que tem que ser tomado nesse período é que os relacionamentos precisam de um pouco mais de atenção, e aí é de todos os envolvidos, né? Não adianta só uma pessoa querer. Ter uma suavizada, né? Dar uma suavizada nesses campos, porque pode acontecer, eu já não estou satisfeito, eu não estou feliz, eu não tô me sentindo que essa relação tem futuro e acabar tomando medidas ali de encerrar ou né, terminar essas coisas. E tudo isso impacta, porque vem com essa energia mais para chamar a atenção do leão, então é por isso que é preciso prestar muita atenção e ter um certo zelo aí, né, um cuidado durante essa retrogradação. Assim como os temas financeiros da Vênus vão ser afetados, né? É importante também ressaltar que pode haver maiores gastos, né? É um momento em que todos esses temas ficam mais fragilizados. Quanto maior o zelo, a gente consegue lidar melhor com esses desafios aí da Vênus retrógrada. Vai passar os dias, né? O Sol vai ingressar em Leão daqui a pouco, né? A gente vê que o Sol já está aqui a 29h59. Então, no fim do dia, né? Aqui do Brasil, no horário de Brasília, ele vai fazer esse ingresso em Leão. E aí vai caminhar, né? A Vênus caminha retrógrada, né? Como se ela estivesse voltando na eclíptica, enquanto o Sol está caminhando em direção à Vênus, até que eles formam uma conjunção
e há uma inversão, né, na posição de Vênus durante cerca de 9 meses. A Vênus vai permanecer, ela vai deixar de ser vespertina, ou seja, que aparece após o pôr do sol. Se vocês ainda não observaram, ela está muito brilhante, está muito intensa a luz que vem de Vênus. Dá uns minutos depois que o sol se pôs, ela já está visível no céu. Para localizar ela, é só olhar para o ponto em que o sol acabou de se pôr, né, um pouco acima, né, olhando um pouco acima dali do horizonte onde o sol se pôs, vai localizar a Vênus. Muita gente fala, nossa, que estrela brilhante, mas na verdade é o planeta Vênus. E com esse encontro que vai acontecer lá em agosto, vai haver essa inversão. Então a gente não vai ver mais a Vênus no céu noturno por cerca de 9 meses. A gente vai passar a ver ela matutina. Essa inversão geralmente mexe muito com as questões financeiras, porque como ela rege, né, os valores e tudo mais, tem um impacto maior dessa forma. Então é importante também olhar por esses lados, né? Olhar pelo lado financeiro, que já a gente, né, tá aí no ano de 2023, que algumas coisas dão certos sinais de melhoria, mas que, como mostraram os eclipses de 2022, e agora com essa retrogradação, que há essa inversão, né, pode ser que muita coisa passe a tenha mais clareza nesse sentido financeiro, nesse sentido material. Mas isso só vai vir depois que essa inversão tiver concluída, né? Que a Vênus já tiver ali trocado de posição com o Sol. Até lá, o que a gente tem que fazer é prestar muita atenção, principalmente rever todos os aspectos conforme eu falei. Aí o ascendente cai a 9 graus de Áries, né, pedindo que a gente incorpore ousadia, pioneirismo, independência, coragem, né, desbrave, né, saia para o mundo para abrir caminho para algo novo, né? Então tem que ter esse senso de aventura, esse entusiasmo, né, de que algo ali está começando, de iniciar coisas muitas vezes. Aí o detalhe tem que ser que, como a gente está falando da retrogradação de Vênus, algumas coisas não são tão recomendadas se iniciar enquanto ela está retrógrada, porque depois que ela recupera o movimento direto, a gente pode perder o interesse nisso e simplesmente cortar com aquilo. Principalmente com o ascendente ali em Áries. E também traz, né, como eu sempre falo do signo de Áries, que é o que inicia tudo, que é a fagulha para iniciar, para, né, começar a arder o fogo zodiacal, também é um momento de corte. Então é um momento que se finaliza um ciclo, que algo se encerra. E com essa energia forte do signo de Áries no ascendente, pode ser que intensifique ainda mais a probabilidade de finalizações durante os 42 dias que a Vênus vai seguir retrógrada. Ela volta a ficar direto no dia 4 de setembro, então a gente tem que prestar muita atenção, principalmente nesses dias que antecedem. No dia em que ela muda de movimento, é indispensável tenha-se o maior zelo possível com os temas, mas que tente se observar, enquanto a gente está nessa pré-retrogradação, vamos chamar assim, o que tem que melhorar, né? O que tem ali que pode ajudar, que pode dar indícios do que vai acontecer durante essa fase de retrogradação. E aí a gente tem o signo de Capricórnio no meio do céu, a 8 graus, né? A bússola dessa mandala, que vai durar até o dia 4/9, momento que ela recupera o movimento direto. Então aqui a gente já vê o quê? Que precisa ter uma responsabilidade pública, um certo planejamento, agir de maneira mais estruturada, né? Planejando as etapas, seguindo as etapas, respeitando o tempo, que muitas vezes não é o nosso tempo, né? O tempo que a gente está falando aqui é o tempo de Saturno, para variar, que é quem rege Capricórnio. Então, não faz aspecto com a Vênus, né? A Vênus estava caminhando ali para o que seria a oposição com Saturno, mas ela vai começar a retrogradar agora, então ela distancia desse posicionamento, adiando o auge entre os dois para o dia 10 de outubro. Essa energia do Capricórnio no meio do céu, a gente pode utilizar ela
justamente para lidar com esses temas todos que eu falei, principalmente no que se refere à responsabilidade. A gente zelar por aquilo que não queremos que corra muitos riscos durante essa fase de retrogradação, mas para isso é preciso estar tudo muito bem estruturado ou dar o melhor de si nesses temas para evitar a manifestação do desafio no sentido negativo. Então aqui no dia 23, né, exatamente um dia depois dela estar estacionária, que é o que eu considero como retrógrada já, ela vai estar aqui como marcada como retrógrada de fato. Então só para a gente ver a diferença, né, que não tem tanta diferença, porque ocorre um dia depois no mesmo horário com os mesmos signos no ascendente e no meio do céu. Então se a gente estivesse falando tanto do momento em que ela está estacionária de fato, quanto o que ela entra retrógrada, né, pelos sistemas, na verdade a gente já considera retrógrada desde que iniciou ali o movimento estacionário, que ela está mudando de marcha, vamos dizer assim, para retrogradar. Mas as posições são as mesmas, os desafios são praticamente os mesmos, é o que a gente tem que considerar até 4 de setembro, quando ela recupera seu movimento direto. Então é isso, né? Espero que seja útil aí para vocês. Vamos aproveitar essa fase de retrogradação, né, de rever os temas todos da Vênus e sair desse momento, né, como ela vai passar a ser matutina, trazendo um pouco mais de luz, mais clareza para os seus temas. Bom, vocês viram que a retrogradação começa no grau 28 de Leão e vai até o 12, né, do signo. Então dá essa impressão de que está andando para trás na eclíptica, que é a faixa onde nós astrólogos e os astrônomos também usam essa mesma faixa para acompanhar os planetas. Então é daí que vem essa ideia, né? Essa coisa fantasiosa de que o planeta está andando para trás. Mas, como eu já falei lá no início, não tem nada disso. Porém, esses graus vão ser revisados durante a passagem da Vênus. E lembrar que ela já passou uma vez nesses mesmos graus. Ou seja, no mapa de cada um a gente tem que ver onde está o signo de Leão, se tem algo nessa faixa de graus do 12 ao 28. O que é isso? São planetas pessoais tipo Sol, Lua, Mercúrio, Vênus e Marte. Tem ali também ascendente meio do céu, pode ser impactado. Faz aspecto com outros signos tipo Aquário, que está na oposição, Áries, Sagitário, que fazem trígono e muitos outros. Nessas mesmas faixas também vão ser impactados pela passagem da Vênus. Então tem que correr nos mapas e ver ali quais os graus, né, e os posicionamentos que podem ser afetados. Ela fica retrógrada do dia 22 de julho ao dia 4 de setembro, né? Então a gente tem aí cerca de 42 dias de retrogradação. É um período que requer que a gente tenha o zelo, principalmente pelos relacionamentos. É um período que a gente pode aproveitar para rever os temas da Vênus. Então, lembrar que o grande ganho, né, a grande vantagem de um planeta retrógrado é exatamente isso, a gente aproveitar para rever como a gente está lidando com os temas que aquele planeta representa. No caso da Vênus, a gente tem que rever os nossos relacionamentos em geral, como a gente lida com o dinheiro, com as finanças, com os bens materiais, tudo isso é impactado. E a atenção maior tem que ser principalmente nas relações que já podem estar fragilizadas. Por quê? Quando ela entrar retrógrada no dia 22, principalmente durante a mudança de movimento que ocorre no dia 22, 23 e no dia 4, 5 de setembro, a gente tem que prestar atenção porque há uma tendência da gente mudar, né, a nossa visão sobre as relações. Então, se a gente está num relacionamento que já está fragilizado, corre-se o risco, né, aumentam as chances, por assim dizer, de uma ruptura, de um rompimento, da gente já não se sentir mais tão feliz quanto era antes, porque mudou o posicionamento. Como vocês viram na mandala, né, ela vai inverter ainda a posição com o Sol. Então não é só uma retrogradação do planeta em si, mas a mudança do posicionamento dela no nosso céu, e isso traz um certo efeito simbólico. Principalmente porque ela vai passar a ser diurna, né? Então traz mais clareza ainda e a gente passa a não enxergar ela no céu com tanta facilidade porque ela vai nascer muito próxima ali do momento em que o Sol nasce.
Então a gente tem que olhar para os relacionamentos e entender, né? Assistir o vídeo, ver as fragilidades, já levanta para não ser pega de surpresa, desprevenido aí, né? Durante esse movimento de retrogradação, porque tende sim a impactar muitas relações. E ainda, né, as parcerias e relacionamentos que forem iniciados durante a fase de retrogradação, ou seja, entre dos dias 22 ao dia 4 de setembro, eles precisam de um pouco mais de esforço para serem mantidos após a retomada do movimento direto. Então, a partir do dia 4, se começou, não é que não possa começar, né? Porque tem muito isso. O ideal seria não poder, mas a vida não funciona assim. As coisas seguem o seu curso natural, independente da gente tentar controlar ou não. Então, se iniciou uma parceria, uma sociedade, ou relacionamento de amizade ou amoroso, enfim, relacionamento em geral, tá? Tudo que a gente faz, todo contato que a gente estabelece é um tipo de relacionamento. Durante a fase de retrogradação, presta ainda mais atenção nos dias 4 e 9, né? Dá ali uma atenção especial, né? Isso precisa ser mútuo, não adianta ficar só de um lado, precisa ser também uma via de mão dupla para reforçar isso, porque depois que mudar o movimento de novo para direto, a tendência é que mude um pouco essa sintonia com o relacionamento. Então, às vezes pode perder até o interesse naquela parceria, naquela relação após a recuperação do movimento direto. Então isso é importante observar e zelar por isso a partir do momento que ela ficar direto. E também daquelas relações que entrarem nesse processo de revisão e a gente vê que mesmo depois de esforço, mesmo depois de dedicada atenção, de conversar, ainda não está dando resultado, periga sim ser um momento em que a gente vai lá e decide encerrar, porque a gente já está com o olhar de revisão. Então, aqueles temas que já incomodavam antes tendem a incomodar ainda mais, ou para a gente resolver, ou para a gente finalizar. Essa energia da revisão pode ser um pouco conflitante com a gente tentar estabelecer conciliações nos relacionamentos. É por isso que é uma fase um tanto quanto conturbada, porque o natural seria a gente sentar para conversar sobre aquilo que não está funcionando. Mas sob essa ótica da revisão, a gente já fica, com uma energia voltada para o que não está dando certo, não vai dar certo, não vai dar certo. E a tendência é de caminhar para esses términos. Então você precisa fazer essas reuniões de conciliação, para chegar num meio termo, num acordo. É bom prestar muita atenção e entrar com uma clareza, fazer ali uma preparação daquilo que deve ser dito, porque qualquer coisa que for dita de maneira mais atravessada pode desencadear esse potencial, não de ruptura de imediato, mas de caminhar para isso, porque é o momento que o campo do relacionamento fica muito afetado. E assim também vale para os negócios e finanças, né? Então tende a ter um maior aumento de gasto, porque a gente entra umas ideias aí de que o dinheiro, vê o dinheiro de uma outra forma, como se a gente tivesse, ou a gente entra numa de que está faltando, ou uma que está sobrando. Então o gasto, as despesas tendem a aumentar também se a gente não prestar atenção. O legal seria a gente analisar e ver o que precisa melhorar, quais as atitudes precisam ser implementadas, porque tenha toda a energia de leão para a gente chamar a atenção, para a gente irradiar, e que poderiam favorecer os ganhos financeiros depois, principalmente depois que ela recuperar o movimento direto. Mas durante também essa maleabilidade que eu sempre falo aqui, ela pode ser explorada desde que a gente considere tudo isso para sim trazer maiores ganhos. Então, oportunidades, por mais que as parcerias sejam mais desafiadoras durante esse período, a gente pode trazer novas oportunidades de negócio, principalmente usando essa energia de leão, entendendo que o que a gente está fazendo é rever como a gente lida internamente com aquilo que a Vênus representa. Por fim, a gente tem uma quantidade aí de planetas retrógrados, Agora está faltando só o Júpiter e Urano. Isso quer dizer que a gente chega no momento de maior revisão dos temas dos planetas.
tem aqui no canal falando de cada uma das retrogradações, tem uma playlist aqui também para quem se interessar. Mas basicamente a gente está num período de revisão, de rever como a gente lidou com os temas até aqui, para quando esses planetas voltarem ao movimento direto, engrenar a marcha ali e caminhar rumo à finalização do ano, né? Finalização do ano profano que eu estou falando. O astrológico ainda vai demorar, mas a gente vê aquilo que, né, principalmente as mudanças que essas revisões todas trouxeram à tona. E isso pode desencadear muitas vezes em conflitos dentro daquilo que os planetas representam. Porque se tem uma maleabilidade demais de temas diversos ao mesmo tempo, isso pode ser um tanto quanto desafiador para lidar. Mas eu gosto sempre de lembrar que anualmente a gente tem uma quantidade enorme de planetas retrógrados. Tem o Mercúrio também para ficar retrógrado, né? Mas isso não quer dizer necessariamente que vai resultar em algo negativo, desastroso. São os desafios que a gente lida naturalmente nessa época do ano que os planetas sinalizam. Então a gente pode aproveitar cada uma delas e entender que esse é um período que a principal dificuldade pode ser de alcançar as coisas, de fazer as coisas andarem, porque tá tudo em revisão. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Na descrição tem o link do WhatsApp para quem quiser marcar consulta e ver como essa retrogradação ou as outras podem afetar o seu mapa natal, é só me chamar, e que estejamos todos sintonizados com a força maior, regente do universo, e que ela zele por nós sempre.